Essa mensagem que Deus colocou no meu coração, queridos, alguns anos atrás, eu preguei sobre os 12 apóstolos e também sobre outros discípulos que andaram com Jesus. Eu falei um pouquinho desse homem que eu vou ministrar nesta manhã, mas não com uma ênfase nele, mas apenas dando mencionando alguma qualidade dele. Mas nesta manhã eu quero me debruçar sobre esse grande homem de Deus. A temática que eu coloquei aqui, ela é de propósito, paradoxal, e o tema é o discípulo oculto. Então parece um paradoxo ser um discípulo e ao mesmo tempo oculto, e realmente soa de uma forma assim mesmo, é de propósito que eu coloquei essa temática, porque na Bíblia está assim. Então nós queremos entender o que é esse discípulo oculto, primeiro quem ele é, e a partir do momento que descobrirmos esse homem, também falarmos um pouco sobre as qualidades desse grande homem de Deus. Amém, queridos? Bom, antes da leitura prefacial, porque se eu for ler o versículo, os irmãos já vão entender quem é, né? Mas esse homem, ele é muito pouco mencionado na Bíblia, e pouco pregado, e nos púlpitos pouco se ouve falar sobre esse grande homem. Esse homem, ele tem um nome curto, né? Então, o nome dele é José. Então você pode imaginar, pastor, tem tantos Josés na Bíblia, realmente, por isso que eu estou falando só José, porque a Bíblia não me dá também o sobrenome dele. Então o nome dele é José, podia ser José do Egito, podia ser José, marido de Maria, poderia ser José Barnabé, porque Barnabé é uma alcunha de José, porque José, o Barnabé, o nome é José, não sabemos também o sobrenome dele, mas Barnabé, né, é o filho da exortação. Mas esse José que eu vou pregar hoje aqui, queridos, José no grego quer dizer acrescentar. Esse José acrescentou muito na história de Cristo, acrescentou demais no processo de vida de Cristo nessa terra. Quando Jesus andou nesta terra por 33 anos, esse homem foi crucial na vida e no ministério de Jesus. Então esse José realmente ele é marcante, e falar sobre ele, discípulo oculto, não é um paradoxo, queridos, porque esse discípulo, ele se postou como oculto em determinado momento. Sabedoria, por vezes, eu vou pedir um pouquinho mais de como é que se fala da caixa aqui de cima? De PA para mim, por favor. Esse discípulo, queridos, ele que eu botei de oculto, como a Bíblia bota, discípulo oculto, ele não tem nada de oculto. Amém? Ele apenas foi sábio em saber a hora de falar, sábio em saber aonde Deus o colocara e o momento que Deus iria proporcionar para que ele se posicionasse. Tem muito crente falando muito e fechando portas. Tem muito crente não sabendo a hora de falar. Ah, pastor, mas é tempo e fora de tempo. Seja sábio, queridos, no falar. Amém? Até o fora do tempo eu tenho que entender quando que eu devo falar ou não. Então a sabedoria é necessária, e esse homem, que eu quase falei o nome agora todo, ele se portou, se colocou muito sábio na hora em que Deus chamara. Tem coisas que só eu posso fazer, queridos, tem coisas que só você pode fazer. Deus te colocou no lugar, porque Ele sabe que só você vai fazer lá. Deus te colocou em determinado status, maior ou menor, porque Ele sabe que só você vai abordar aquele tipo de pessoa, aquele nível cultural de pessoas, seja mais alto ou menos. Deus o colocou com sabedoria para que você venha a entender o momento certo de falar. E esse discípulo oculto se manteve oculto, porque ele foi sábio para não fechar-se uma porta que ele tinha que abrir no momento certo e exato que Deus já tinha para a vida dele. Então esse grande homem, queridos, abram as vossas Bíblias no Evangelho de Cristo segundo Mateus, Mateus 27, Mateus capítulo 27, versículo 57. Mateus capítulo 27, já tem gente aí falando. Mateus 27, versículo 57, quem achou, diga glória a Deus. Em podendo, por gentileza, coloque-se de pé. Amém, vamos para a leitura prefacial desta ministração, ok? Versículo 57 do capítulo de número 27, diz assim: caindo a tarde, veio um homem rico chamado José, que era também discípulo
de Jesus. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, foi lida a tua palavra, as tuas escrituras, esse versículo que tanto fala aos nossos corações. Deus, te pedimos sobre a leitura dela, da tua palavra, que é viva e eficaz. Vai tocando em nossos corações agora, Deus. Vai curando, libertando. Faz o teu querer em nossas vidas. Deus, não importa a temática da pregação, também pouco importa o que nós estamos passando. Certo é que tu estás aqui. E tu fazes o que tu queres, Deus. E se tu quiseres curar, cura haverá em meio à ministração de ensino. Deus, tu tens toda a autoridade e poder para agir em nosso meio. Haja em nosso meio enquanto pregamos, Senhor. Fala conosco e usa-me, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se sentar. Sim, esse homem se chama José de Arimateia. José acrescentar, um homem que acrescentou muito na vida de Jesus. Esse José de Arimateia era um vilarejo a noroeste de Jerusalém, muito pequeno, mas esse homem era ali, não sabemos o sobrenome dele, sabemos apenas que ele era de Arimateia, e ele tomou esse nome a partir da região na qual ele veio. Mas interessante que a Bíblia começa, o versículo 57, diz assim: caindo a tarde, e eu quero frisar bastante essa expressão. Nós sabemos o que aconteceu nessa tarde. Jesus, ou melhor, manhã e tarde, Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã, ok? Entregou o Espírito às 15 horas, às 3 horas da tarde, e caindo a tarde, ou seja, já anoitecendo, entardecendo, acabando a tarde, já iniciando o sábado, o Shabá, que é o dia sagrado para os judeus, a Bíblia diz que José de Arimateia toma uma atitude, queridos, porque ao cair da tarde, iniciar-se um dia, acontece o Shabá, como eu falei, e não poderia ter nenhum corpo pendurado no madeiro, porque quando um crucificado falecia no madeiro, o natural era deixar o corpo ali mesmo, porque ele ia se decompondo conforme os animais, as aves, iam comendo aquele corpo, ou aquele corpo era tirado da cruz e levado para um vale, chamado Vale de Inom, Vale Inom, onde ali era colocado, onde inclusive eram feitos sacrifícios de criança a deus Moloque. Então é o Vale de Inom, ou Geema, ou Vale do Inferno, em virtude do que acontecia ali, coisas aterrorizantes, endemoniadas aconteciam ali, e os corpos também, alguns eram depositados ali. Depois aquele local se tornou um grande aterro sanitário, um grande aterro sanitário a céus abertos, onde, obviamente, pelos gases que saem dali, então muitas coisas ali pegavam fogo, então os corpos eram jogados ali para serem incinerados. Ou seja, esse era o destino de um corpo, queridos. Ou ficava se decompondo numa cruz, não podia porque era o Shabá no sábado, ou era jogado num vale. Ou seja, queridos, primeira coisa que eu extraio quando eu leio esse texto, caindo da tarde, ou seja, uma atitude urgente precisava ser tomada. Em 3 horas, um homem tinha que tomar uma decisão. Alguém tinha que tomar uma decisão. Era impossível, era inimaginável deixar o corpo do nosso mestre, o corpo de Cristo, se decompondo numa cruz, ou ser jogado num vale onde os piores homens, os piores detentos, os piores sentenciados à morte eram jogados. Era impossível imaginar que ninguém iria se preocupar com o corpo de Jesus. A crucificação já foi algo tão doloroso, imagina se decompor na frente dos outros, ou ser jogado num vale, chamado Vale do Inferno. Imaginem, queridos, porque nós sabemos que o Sinédrio, ele tinha a autoridade para condenar a morte, mas tinha que ter a chancela do procurador de Roma, no caso Pilatos, que teve essa chancela, e Jesus foi condenado à morte, morreu, sentenciado à pior pena, e o destino do corpo seria vale ou se decompor. Ou seja, uma atitude urgente, emergente, deveria ser tomada. Alguém deveria se posicionar. E é interessante porque um homem se posiciona. Queridos, primeira coisa que eu quero traçar para as nossas vidas, tem decisões que precisamos tomar de forma rápida. Tem decisões na nossa vida que não podemos esperar mais. Tem decisões que já estão se postergando com o tempo e são urgentes para serem tomadas. E você é esse homem, essa mulher que Deus está colocando esta manhã. Você sabe que tem decisões a serem tomadas e você está postergando e o tempo está passando. E o tempo ali não podia passar porque o corpo de Cristo não podia ter esses destinos.
Mas um homem tinha que tomar postura e falar: eu vou mudar essa história, eu não vou permitir que esse final seja esse, como de qualquer outro sentenciado à morte. Jamais. O meu mestre, o meu Cristo não terá o seu corpo um final assim. Atitude urgente. Em menos de 3 horas, um homem tinha que calcular o que fazer, a quem abordar, a quem tirar. Ele tinha que ter qualidades para isso, ele tinha que ter acesso a autoridades para isso, ele tinha que ter recursos para isso, ou seja, instrumentos que Deus já dera àquele homem, e ele ia ao culto uma hora e ia se posicionar. Deus não te colocou à toa onde você está, na tua casa, na tua família, no teu trabalho. Deus já o instrumentalizou, Deus já te preparou. Então, se tem uma atitude a ser tomada, tome, queridos. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar na tua casa, na tua família, em qualquer lugar. Mas esse homem, ainda olhando sobre o José de Arimateia, então ele tinha uma atitude urgente a tomar. Não poderia virar à tarde, não poderia começar o sábado, ele tinha que tirar o corpo dali. 57 ainda, caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia. José de Arimateia era rico, riquíssimo. Alguns historiadores dizem que ele era um grande comerciante, além de outras qualidades. E como um comerciante, ele tinha acesso a várias pessoas, mas ele era muito rico, e a riqueza, como foi ministrado aqui no ofertório, ela não é um pecado, queridos, amém? Assim como a riqueza, Eclesiastes vai dizer, Eclesiastes capítulo 5, que a riqueza é dom de Deus. 1 Timóteo capítulo 6 vai dizer: olha, aquele que quer ser rico, cuidado para não cair em tentação. Parece um paradoxo, né? Aquele que quer ser rico pode cair em tentação, e ao mesmo tempo riqueza é um dom de Deus. Mas o versículo 10 do 1 Timóteo capítulo 6 vai ensinar isso, quando ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, se o amor está no dinheiro, obviamente isso é uma tentação, e o homem vai cair naquela tentação. Mas o dinheiro é uma bênção bem administrado. Arimateia, José de Arimateia, só conseguiu fazer o que ele fez porque ele era rico. Porque ele era rico e tinha uma sepultura cravada numa rocha que só homens ricos poderiam ter. Então, queridos, Deus nos dá instrumentos, qualidades, cada um na sua uma faceta especial, cada um numa direção específica. Saiba que Deus irá usá-lo. Ninguém poderia fazer o que José de Arimateia fez. Então aproveite a oportunidade que Deus está te dando, onde você está. Entenda isso, ninguém pode fazer. Isso é comigo, isso eu vou fazer, isso a competência é minha, eu tenho que fazer isso. E José de Arimateia teve essa postura, queridos, e ele era rico, ele tinha esse instrumento, ele tinha essa possibilidade. Deus dera a ele, Deus abençoou o trabalho daquele homem, Deus abriu aquela porta para aquele homem. Então José de Arimateia era um homem rico, e glória a Deus por isso, amém, queridos? Não foi à toa que Deus deu condições a José de Arimateia, tinha um propósito. Não é à toa que Deus lhe dá condições, tem um propósito, amém? Então se prepare, porque esse instrumento vai ser usado, amém? Glória a Deus. 57 ainda, rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. A Bíblia me fala que ele era discípulo. Então ele era um homem que seguia os passos de Jesus. Discípulo vem Matateu, né? Aquele que é ensinado. Arimateia era um homem ensinável, e Arimateia era um homem instruído. Então, queridos, eu quero entender com José de Arimateia tudo que Deus o forjou, tudo que Deus o preparou, assim como tudo que Deus forjou em mim, forjou em você. Não é à toa. Por que eu fiz aquele curso? Por que Deus me colocou nessa família? Por que Deus me colocou nesse emprego? Queridos, o que está em oculto vai ser revelado, amém? Deus vai te usar lá, com os instrumentos que você tem. Pastor, mas ele tem qualidades, instrumentos maiores ou melhores que o meu. Eu não estou falando sobre qualidade nem quantidade, eu estou falando de onde Deus me colocou. Se Deus colocou José de Arimateia aqui, nesse momento, é porque tinha que ser um homem rico e culto, instruído,
para entrar em lugares que nem todos entram. Você não vai conseguir evangelizar no Supremo Tribunal Federal. Você não vai conseguir evangelizar no Tribunal Superior Eleitoral. Você não vai conseguir nos tribunais, nos grandes tribunais. Só quem tem acesso. Só quem está lá dentro. Amém, queridos? E eu tenho que ter meus olhos abertos para isso e entender onde Deus me colocou. Assim como Deus colocou aquela pessoa num lugar mais alto de uma comunidade, Deus colocou lá para te usar, com qualidades extremas, com experiências extremas. Mas eu tenho que saber onde Deus me colocou, e eu tenho que entender o propósito de Deus ter me colocado ali, e tenho que saber que Deus já me instrumentalizou para isso, Deus já me deu talentos para isso, Deus já me capacitou para isso, Deus já me forjou para isso. Amém? O discípulo oculto, esse discípulo que está esperando o momento. Você entende que não dá para você ficar falando aos 4 cantos da terra e pregando aos 4 cantos da terra em todo lugar que você está? A porta se fechou, não sei por que eu perdi emprego. Não sei por que a minha família me rejeita. Queridos, tem muitas coisas que nós não sabemos falar, não sabemos nos exportar. Tem momentos que não é para falar. Tem momentos que a nossa vida é muito mais do que uma pregação falada. É o nosso proceder, é o nosso olhar, é o nosso amor, nossa dedicação. José de Arimateia, esse oculto, esse homem, esse discípulo oculto, ele é discípulo. E se ele é discípulo, ele jamais, eu posso tomar o culto de forma pejorativa. Pastor, onde está o culto? A gente vai chegar no texto ainda que fala que ele é oculto. Mas eu não posso tomar o culto de forma pejorativa, porque ele é discípulo, ele segue os caminhos de Jesus. Deus fala isso. Então eu só posso interpretar. A minha exegese que eu posso fazer sobre discípulo, sobre o oculto, é um homem que é sábio, sabe falar na hora certa. Porque se ele falasse muito a toda hora, em qualquer momento, para qualquer um, ele jamais entraria no palácio de Pilatos e conversaria com ele. Mas José de Arimateia tinha acesso a Pilatos. Você pode não ter acesso a algumas pessoas, outros podem ter. E às vezes um fica olhando o que queria ter do outro. Olha o processo que você tem, e Deus vai te honrar, Deus vai te usar, vai te abençoar. Amém, meus amados, glória a Deus. Dê um pulo agora lá em Lucas capítulo de número 23. Todas as passagens que falam especificamente sobre José de Arimateia. Lucas 23, versículo 50. Lucas 23, 50. Quem achou, diga achei. E eis que, versículo 50, e eis que certo homem, chamado José, membro do Marcos 15, 43, vai dizer que ele é ilustre membro do Sinédrio. Marcos já acrescenta, ele bota que é um ilustre, ou seja, ele não era mais um membro do Sinédrio, ele era um ilustre. E eu não vou tomar o ilustre aqui como botamos nas nossas petições dos advogados, ilustríssimo para qualquer juiz. Eu quero entender que realmente José de Arimateia era ilustre no sentido de se destacar em relação aos demais membros do Sinédrio. Sinédrio, vamos dizer assim, era o Supremo Tribunal Federal que ficava em Jerusalém. Tá? As pendências, as discussões mais elaboradas, mais problemáticas, os assuntos mais relevantes eram levados para o grande Sinédrio, o Sinédrio de Jerusalém. Existiam os pequenos sinédrios que ficavam nas regiões para causas pequenas, vamos dizer assim, juizados especiais de pequenas causas, juizados especiais hoje em dia, né? E existia os grandes sinédrios, que é esse que José de Arimateia pertencia, é o grande sinédrio em Jerusalém, o Supremo Tribunal Federal, composto por anciãos, escribas, saduceus, membros até familiares dos sacerdotes frequentavam. Eram 71 membros do grande sinédrio. E José de Arimateia era um ilustre membro do sinédrio, era um ilustre membro do Supremo Tribunal Federal. Onde Deus coloca esse homem, queridos? Olha onde Deus coloca esse. Nós temos que orar pelas nossas autoridades.
amém, homens de Deus nos cargos políticos, nos mais altos cargos. Que Deus venha colocar homens de Deus no Senado, na Câmara dos Deputados, na Presidência da República, nos grandes lugares, lugares de destaque, homens de caráter, homens justos, homens bons. Ilustre José de Arimateia, um homem de renome, um homem que era considerado por todos. Eu estou exaltando as qualidades desse homem, porque Deus deu tudo a ele. E repito, se ele não tivesse essas características, ele não acessaria lugares inacessíveis. A maioria. Coloque-se como um José de Arimateia. Estavam falando sobre o Jefferson, né? Da luta dele. Queridos, quantos conseguem chegar num Bellator? A gente conta na palma da mão. Deus colocou ele lá muito mais além da luta. Ele tem acesso que eu não tenho acesso. Ele vai em lugares que eu não vou. Assim, cada um de nós, eu estou falando de rico, porque José de Arimateia era rico, mas eu posso falar de outras características. Amém, meus amados, glória a Deus. Mas entenda o lugar onde Deus te colocou, porque só você pode, só você tem acesso. O problema é que nós sempre achamos que o do lado que tem esse acesso, o do lado que tem essa possibilidade, não, é você, sou eu, somos nós. Amém, igreja, glória a Deus. E esse homem ilustríssimo do Sinédrio, lembre-se, queridos, quando Jesus é preso no jardim de Getsêmani, os soldados, quais eram os soldados que estavam ali prendendo Jesus? Não tinha romano não, gente, eram soldados do Sinédrio, era a guarda do Sinédrio, era a guarda do Supremo Tribunal Federal, que prendeu ali, levou Jesus depois para Caifás, a casa do sumo sacerdote, depois de levado ao Sinédrio. Quem estava no Sinédrio, queridos, nesse momento que Jesus foi colocado ali? José de Arimateia. Pastor, José de Arimateia consentiu com a prévia de uma sentença, vamos dizer assim, porque quem sentenciou foi Pilatos, mas indagaram Jesus foi muito acusado pelo Sinédrio. Tu és o Cristo, e várias acusações sendo feitas. José de Arimateia estava ali, não consentindo, colocando a sua opinião contrária àquilo. Nós vamos ler aqui. Não consentiu. Chegou a hora de falar, chegou a hora de mostrar quem ele é. Eu sou cristão, esse homem não tem pecado. Talvez se ele falasse antes, rasgasse o verbo, eu amo a Cristo, impeachment. Talvez saísse do Sinédrio e perdeu a porta que Deus abrira. Tem portas que Deus abre, queridos, e que Deus te colocou ali, para que você já sábio na hora de falar. Chegou a hora, José de Arimateia foi um desses. Olha, eu não aceito, esse homem não tem pecado algum, esse homem não tem falha. Aproveite as oportunidades que Deus está dando para você, com sabedoria, com entendimento, amém? Porque tem lugares que só você tem acesso, só você vai chegar. Eu não vou, mas você vai. Amém, igreja, glória a Deus. Esse é um grande homem, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio. E a Bíblia diz, homem bom queridos, Deus fala que só ele é bom. E agora ele fala que José de Arimateia era homem bom. Caramba, eu quero ser chamado por Deus assim, homem bom. Deus fala que só ele é bom, e ele chama Arimateia de bom. Queridos, tinha muito de Deus em José de Arimateia, um homem pouco falado, mas muito abençoado, homem bom, homem que agia como Deus agia, pensava como Deus pensava, homem que se posicionava como Deus se posiciona, e justo, homem bom e justo, que sabia qual era a justiça de Deus, o que Deus tinha até para a vida de Cristo. Homem bom e justo. Quem quer ser chamado assim, diga glória a Deus. Homens bons e justos, queremos ser assim. José de Arimateia era homem bom e justo, amém? E o versículo 51 diz assim, que não tinha concordado, olha aqui, que não tinha concordado com o desígnio e ação dos...
Ou seja, José de Arimateia não concordou com o que o Sinédrio fez. Não concordou. Foi voto vencido, provavelmente, mas ele falou: não concordo. Se ele tivesse falado antes, talvez não estivesse ali, perder a oportunidade, mas ele levanta e fala: eu não concordo, porque foi sábio, chegou a hora de falar. E aí Deus nos abençoa, amém, meus amados? Glória a Deus. Natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino, ele esperava o reino de Deus. Queridos, esse homem era um homem que tinha visão, né? Um homem abençoado, um homem que esperava. Eu sempre falo isso, existe uma diferença entre esperar de Deus e esperar em Deus. Alguns podem olhar para José de Arimateia e entender que ele esperava de Deus. O que é esperar de Deus? É você ficar paradão, entender que Deus vai fazer as coisas por você. Não vai. Agora, esperar em Deus é você cooperar com Deus. Nós esperamos em Deus, nós cooperamos com Deus, nós trabalhamos, fazemos a nossa parte para que Deus faça dele. Para que Deus faça dele, parece até que a gente está dando uma ordem para Deus. Para que, se Deus quiser, ele faça a vontade que ele quiser também. Amém. Mas quem tem que fazer a posição, a vontade, quem tem que fazer sou eu, a minha. E Deus vai dar a direção correta, a direção perfeita que Deus entende para a minha vida, para as nossas vidas. Amém, meus amados? Nós não colocamos Deus na parede. Nós não cremos em teoria e doutrina de determinar. Eu determino Deus. Quem é o homem para determinar o que Deus tem que fazer? Eu determino. Bom, não estamos, nem estaremos nunca nesse estágio. Só se fôssemos Deus. E eu creio que só há um Deus, amém? Glória a Deus, igreja. Esse homem esperava o reino de Deus. Esse homem ansiava por viver, ou melhor, ele já vivia o reino de Deus, ele estava fazendo a parte dele. Espere o reino de Deus, amém? Corrobore, coopere com a obra de Deus, certamente sua vida será abençoada. Volte agora, ou melhor, avance na sua Bíblia, vai no Evangelho de Cristo segundo João capítulo de número 19. Eu falei que não iria me alongar, já estou quase encerrando. João capítulo 19, versículo 38. João 19, versículo 38. É a mesma passagem mencionada pelos 4 evangelhos. Mateus 19, 38 diz assim: depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos... Então, queridos, para deixar claro o tema da mensagem, né? O discípulo oculto. Ele estava em oculto por causa da perseguição dos... Ele sabia, queridos, que seria dar murro em ponto de faca se ele se posicionasse na hora errada. Se ele falasse na hora errada, os discípulos judeus iam tomá-lo, iam tirá-lo de onde ele estava. Então ele sabia o momento certo de agir. Ele era discípulo, oculto, não de forma pejorativa, jamais com medo de Deus, jamais se afastando de Deus, jamais errando diante de Deus, mas entendendo que chegaria a hora certa dele agir. E o homem que se precipita peca, até pregando. Até pregando, se você se precipitar, você peca. Porque você pode fechar portas quando não era a hora de porta nenhuma se fechar. Mas quando Jesus chega no Sinédrio e começa todas aquelas acusações, ali, queridos, é a hora. Se eu vou ser o José de Arimateia, vou ser preso ou não, já era, não importa. Chegou o meu momento, Deus me colocou aqui. Só eu posso falar. Eu olho para o lado, não tem crente. Olho para o outro, não tem crente. Tem que falar. Amém, meus amados? Deus te chamou para falar, na hora certa, no momento certo. E olha que eu falei, caindo à tarde, era pouco tempo, tinham ali 3 horas para tomar uma atitude, 3 horas para uma atitude ser tomada. E aquele homem, eu fico imaginando a cabeça de José de Arimateia. Já tinha passado o dia inteiro com aquele julgamento ilegal, um julgamento feito à noite, de madrugada, todo o procedimento do judiciário errado, todo o processo nulo, mas mesmo assim, José de Arimateia passando por aquele processo todo, sofrendo, e agora ele tem 3 horas para tomar uma decisão. Aquele discípulo que de propósito, propositalmente, se fez oculto por um tempo, diferente de ser omisso. Eu já vi muitas pessoas olhando e lendo essa frase, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, medroso. Já vi muitas pessoas falando isso. José de Arimateia, covarde, mentiroso. Onde está isso, queridos?
Só ele podia fazer o que ele fez. Só ele podia tomar a postura que ele tomou. Se ele tomasse essa postura antes, as portas se fechariam. Então que Deus te dê sabedoria, amém, naquilo que você vai fazer. Ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a, queridos, Pilatos era o procurador de Roma na Judéia, era o representante de Roma, era a maior autoridade da Judéia, era um homem que mandava e desmandava, era um homem que raríssimas pessoas tinham acesso. José de Arimateia tinha acesso. José de Arimateia chegava até Pilatos. José de Arimateia bateu na porta de Pilatos. Primeiro, como membro ilustre do Sinédrio. Segundo, provavelmente, não está na Bíblia, são conjecturas, ok? Por ser um grande comerciante e abordar várias casas, várias pessoas, e por isso ter acesso ao palácio. Mas portas se abriram para um homem, José de Arimateia. Ele bate na porta de Pilatos, queridos. Ousa falar ao homem mais poderoso do mundo. Vamos do mundo não, porque existia o romano, amém? O imperador romano. Mas na Judéia, o homem mais importante, mais poderoso, ele ousa bater na porta dele para rogar por um corpo de uma pessoa que todo mundo queria acabar com ela. Você acha que José de Arimateia tinha medo de alguma coisa? Você acha que em algum momento da vida dele, ele foi covarde? Eu enxergo muita sabedoria e certeza na hora de falar, pontual, cirúrgico. Chegou a minha hora. Maria, você pode bater na casa de Pilatos? Eu não conheço, nunca fui lá. João, discípulo amado, você vai lá você pode ir em Pilatos e bater na porta? Não, eu não tenho condição. Pedro, você pode ir lá? Sou um pescador. Como é que eu vou bater na casa? Nada contra ser pescador, queridos, mas pescador não ia nunca bater na porta e seria atendido por Pilatos. Assim como José de Arimateia também nunca conseguiria pescar. Ok? Amém? Mas interessante que Maria não poderia resolver a situação. Maria, mãe de Jesus, não poderia resolver a situação do corpo do seu filho. João, o discípulo amado, não poderia resolver a questão do corpo de Jesus. Pedro, o mais estourado, aquele fervoroso, aquele que ele podia até tentar invadir o palácio, concordo. Pedro podia tentar invadir, né? Talvez ele chamasse o zelote para ir com ele. Mas o único que podia ter acesso a Pilatos era um que nem apóstolo era um discípulo, como todos nós somos. Mas Deus o abençoou com riquezas, Deus o abençoou uma posição dentro do judiciário, vamos dizer assim. Deus o abençoou com cultura, com inteligência. Deus o abençoou com toda a sua bagagem de comerciante. Deus o abençoou fazendo contatos. José de Arimateia era um homem de contatos. E Deus o abençoou com coragem, porque mesmo assim ele podia tomar uma porta na cara, ou também Pilatos se revoltar e dar cabo da vida de José de Arimateia. Mas ele vai e ele diz, a Bíblia, rogou a Pilatos, ou seja, ele clamou a Pilatos, ele se humilhou diante de Pilatos. Ele não é um simples pedido, é um implorar, ele implorou a Pilatos. Ou seja, ele se colocou no lugar e entendeu que Pilatos era a autoridade, e ele se submeteu a Pilatos. Ele não chegou de peito inchado, inflado. Ele não se achou, sou rico, eu mando. Não, ele se submeteu a Pilatos. Abaixou a bola, entendeu que ele era a autoridade, rogou, clamou, implorou Pilatos. Versículo 10. Lhe imploro, então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. Rogou e retirou o corpo de Jesus. Queridos, a Bíblia continua. Dê um pulo aí. Vai lá no versículo 40 até o 42. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus, na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro, no qual nenhum tinha sido ainda posto. Era o sepulcro de José de Arimateia. É o lugar da família, era o sepulcro que ele fez para um dia o seu corpo estar lá.
versículo 42. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Que aquele homem tinha, ele era rico, ele tinha status, ele tinha acesso a pessoas, ele tinha um túmulo feito na rocha, que só pessoas muito ricas tinham. Olha como Deus tinha preparado tudo para que José de Arimateia resolvesse aquele problema em 3 horas. Eu não sei qual é a resposta que você tem que dar, não sei qual é a posição que você deve tomar. Eu sei que Deus fala comigo e é tempo de você tomar postura e resolver essa situação. Não sei qual é, amém, mas certo é que você precisa tomar uma posição, e Deus já te deu instrumentos para isso, Deus já te preparou para isso, e o preparo é tão grande, queridos, que até o local onde Jesus ia ser, até a sepultura já tinha. E tudo isso José de Arimateia resolveu em 3 horas. Queridos, a minha oração é que Deus venha mostrar para você o que precisa ser decidido, e o mais rápido possível você toma essa posição em nome de Jesus. Deus não te colocou aí à toa, Deus não te posicionou aí à toa, Deus não colocou e deu esses instrumentos para você à toa, amém? Você pode estar em oculto, você pode estar esperando o momento certo, o momento vai chegar, e quando ele chegar, abra a tua boca, deixa Deus falar através de você, deixa Deus te usar. E aí, queridos, aquele que alguns diziam que estava oculto por covardia, vão entender o que é ser sábio no falar, e na hora certa Deus vai te abençoar. E o corpo de Cristo foi sepultado em lugar de honra. Nosso mestre foi sepultado em lugar de honra, não foi destinado a vale a ser cremado, não foi colocado para ser espetáculo para os abutres, não. O corpo do nosso mestre, queridos, foi poupado, porque um homem se posicionou na hora certa. Que você possa se posicionar na hora certa, amém? Deus vai te mostrar, queridos, no teu lugar. Pastor, eu quero sair de lá. Não sai não, Deus te colocou ali. Pastor, eu quero ir para outro lugar. Fica aí, cara, fica aí, meu irmão, fica aí, minha irmã. Deus vai te usar, Deus já te deu instrumentos para te usar aí. Mas não tem outro. Não, é você mesmo, é você mesmo, amém? Deus quer te usar. Vamos colocar de pé. Pastor, mas tem outro melhor do que eu. Olha, José de Arimateia podia falar isso também. Ele podia falar, tem Nicodemos também é crente. Mas como Deus instrumentalizou José de Arimateia, só ele podia fazer. O nosso maior desafio é olhar para nós mesmos e falarmos, só eu posso fazer. Isso não é soberba não, queridos, é entender o que Deus colocou na tua mão. Não é soberba, é entender o que Deus colocou na tua mão. Fraqueza é olhar e entender que, e aí a autoestima lá embaixo, entender que eu não posso. Você pode, em Cristo Jesus você pode. Deus já te preparou, já te forjou. Então se prepara, se levanta e haja. Deus vai te usar poderosamente, amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar. Deus amado, em nome de Jesus, Deus, eu quero ser como José de Arimateia. Deus, nas qualidades que tu me deste, eu não quero desprezá-las. Deus, nas qualidades que tu me deste, Senhor, e são várias, graças a Deus, assim como em tantos aqui, são várias qualidades, e não falamos isso por soberba, falamos isso com entendimento, e por vezes não enxergamos as qualidades que Deus nos deu. Por vezes precisamos de alguém de fora para falar aquilo que nós já sabemos. E Deus fala contigo hoje, meu amado, minha amada, Senhor, fala com vidas hoje aqui, que possam olhar para dentro de si e entender que já estão preparadas. Está na hora, e o tempo está passando, sendo postergado, passando o tempo, e a hora já tem que tomar uma posição. E Deus já te instrumentalizou para isso, e Deus quer te usar. Deus, no trabalho, na escola, no vestibular, Deus, em qualquer lugar, em qualquer área, Deus, usa os teus filhos, levanta José de Arimateia em nosso meio, homens que entendem o seu propósito, homens que entendem onde foram plantados, homens que sabem que a responsabilidade é deles, homens e mulheres responsáveis. Senhor, chega de delegarmos responsabilidades,
Chega de acharmos que outros são melhores ou mais capacitados. Chega! Eu quero ser usado onde Deus me colocou. Senhor, triste é quando vemos tantas pessoas com tantas qualidades, com tantos talentos, e não entenderam ainda o que Deus tem para as suas vidas. E talentos sendo desperdiçados, Senhor. Triste é quando contemplamos talentos sendo desperdiçados. Por vezes por estar em lugares errados, por vezes por acharem que existem N motivos para não colocar em prática seus talentos. Deus, nós queremos te pedir perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, te pedir misericórdia, porque por vezes, meu Pai, tem pessoas comendo os talentos e se sobrecarregando em fazer aquilo que não deveriam estar fazendo, enquanto existem outras cheias de talentos, estão fazendo tão aquém do que poderiam fazer. Deus, queremos olhar como José de Arimateia. Eu sou esse homem, eu tenho acesso a Pilatos, eu vou lá, eu vou rogar pelo corpo de Cristo. Ninguém pode fazer, só eu posso fazer. Jesus, nesta manhã nós tomamos posse desta autoridade que tu nos deste. Deus, nos use naquilo que tu tens para as nossas vidas. Usa o teu povo, usa a tua igreja. Precisamos de ti, Senhor. Levanta homens que entendam a qualidade, o talento que Deus já deu. Senhor, obrigado pela ministração desta manhã. Sabemos que é uma mensagem de entendimento, de esclarecimento, que vai nos fazer meditarmos nesta semana, a olharmos para dentro de si, Senhor, e possamos mudar, e fazermos nossos talentos serem profícuos, talentos sendo aplicados nos lugares em que devem ser aplicados. Obrigado, meu Pai, porque tantos homens e mulheres aqui capazes, que possamos ter esse olhar espiritual também, não apenas um olhar para aquilo que é secular, mas um olhar também para aquilo que é espiritual, porque no meio secular identificamos tão fácil as nossas qualidades, mas no meio espiritual às vezes parece que não queremos enxergar os talentos que Deus nos deu. Deus, tenha misericórdia das nossas vidas. Levanta um povo forte, levanta um povo que por vezes se mantém oculto, mas não é por covardia, é por sabedoria, por saber que vai ter um momento, a hora certa de falar. Deus, usa o teu povo, a tua igreja. Nós te pedimos nesta manhã, abençoa o teu corpo, a tua igreja nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar uma linda salva de palmas para Jesus. Glória a Deus.